E antes de terminar esse vídeo, eu vou dizer que nesse ponto das previsões, tá, gente? Então, assim, eu já tenho muitos vídeos com muitas previsões. Nesse ponto das previsões, eu tenho que levantar uma pergunta, eu tenho que deixar uma pergunta no ar, eu tenho que deixar uma questão no ar, né? Por que será que todas as previsões que eu estou fazendo, todos os cálculos astrológicos que eu estou fazendo, não favorecem a esquerda? O que está acontecendo que parece que nada favorece a esquerda, né? O que a esquerda está fazendo que ela não consegue sair do prejuízo? Né? O que está acontecendo com a esquerda que ela não consegue ascender? Eu vou ser honesto para vocês e já vou dizer que eu já estou projetando cálculos para 2026, tá, gente? E assim, os cálculos ainda não estão favorecendo a esquerda progressista, tá, gente? Não estão. Eu ainda estou em cálculos iniciais, mas pelo menos por enquanto não estão favorecendo a esquerda. Daqui a pouco eu estou indo já para 2030. E isso é extremamente desanimador, com certeza isso é muito desanimador, mas a gente tem que começar. A vantagem de ver essas previsões com tanta antecedência é exatamente no momento presente a gente parar para pensar um pouquinho aonde que a esquerda deve estar errando, que o fluxo da direção das previsões, das estimativas, dos prognósticos não estão favoráveis para a esquerda. Tá na hora de se pensar sobre isso. A minha opinião pessoal, tá? Eu tenho já algumas avaliações que eu mesmo fiz, não baseadas apenas em mim mesmo, mas assim, do que eu vejo aí dos comentaristas políticos, do que eu vejo aí tanto das mídias de esquerda quanto das mídias de direita, né? Da análise de conjuntura mais global, eu tenho achado a esquerda muito desunida, muito fragmentada e muito perdida, muito sem direção. Embora eu tenha visto análises políticas que dizem que a direita também não é unida, e na verdade assim, a ultradireita parece que recentemente está começando a entrar em conflito, né? Hoje é dia 22/5, tá, gente? Estou gravando esse vídeo no dia 22/5, pretendo editar e colocar logo no ar. Então, assim, a gente está num momento em que vários personagens aí, caricatos da ultradireita, estão entrando em debate, em conflito, estão se xingando, né? O Bolsonaro perdendo uma série de apoios, né? Lembrando que eu fiz previsões no passado de que o Bolsonaro ia perder popularidade, ia perder apoio. A própria mídia de direita está confirmando essa perda de popularidade, essa perda de apoio. Ou seja, não adianta os admiradores do Bolsonaro virem nos comentários dizer que eu estou mentindo, que o Bolsonaro continua em alta, né? Tem seguidores do Bolsonaro fazendo campanha para Bolsonaro para 2026, tá? Então não adianta chegar aqui, ou para 2022, aliás. Então não adianta chegar aqui e dizer que eu estou mentindo, porque assim, essa constatação de que o Bolsonaro está perdendo seguidores, está perdendo apoio, né, está perdendo popularidade, isso aparece tanto nas mídias de esquerda quanto nas mídias de direita. Né? Então assim, não tem como dizer que não está acontecendo, porque está. Quem ainda está defendendo o Bolsonaro são os seguidores fanáticos, são os seguidores psicóticos, e falo mesmo, psicóticos, malucos, que continuam seguindo o Bolsonaro. Né? Essa gente psicótica, irresponsável, inclusive, porque assim, para a pessoa ser seguidora fiel do Bolsonaro, tem que ser muito irresponsável, né? Levando em conta tudo de ruim que o Bolsonaro está fazendo no país. Né? Essa gente, inclusive, desonesta, são pessoas desonestas, tá? E eu não vou pegar leve, eu ainda vou fazer um vídeo específico só sobre os seguidores fanáticos do Bolsonaro, porque essas pessoas, saibam vocês, tá? Vocês que estão assistindo o canal, saibam que essas pessoas, elas vêm aqui nos comentários do canal fazer uma série de comentários reacionários, comentários pejorativos, tá? Saibam disso. Vêm xingar a mim,
vem xingar a seguidores do canal que são de esquerda. Muitos de vocês que são seguidores do canal de esquerda progressistas, vocês são xingados por comentaristas, seguidores fanáticos do Bolsonaro. Não aparece nos comentários porque eu deleto, eu apago, eu não aprovo o comentário de seguidor fanático do Bolsonaro. Aliás, seguidor fanático do Bolsonaro não deveria perder tempo comentando aqui no canal, porque eu simplesmente não aprovo comentários. Eles fazem mentiras aqui, fazem comentários baixos mesmo, tá, gente? Assim, tem comentários deles pedindo pro Lula morrer, tem comentários deles que eles pedem pra Dilma morrer. Eles chegam ao ponto de pedir pro câncer da Dilma e pro câncer do Lula voltar. Eles pedem isso, eles pedem a volta do câncer do Lula e da Dilma, tá? Seguidores do Bolsonaro, fanáticos, psicóticos, gente sádica mesmo, gente perversa. E não adianta que eu não aprovo o comentário, não vou aprovar, e ponto final. Não vou ser, entre aspas, democrático com esse tipo de gente. Então, vou voltar nesse ponto. O Bolsonaro tá perdendo popularidade, tá perdendo apoio. Quem tem um pouco de sanidade mental já não segue o Bolsonaro, tá? Muita gente que votou no Bolsonaro votou por modinha, por moda, sem pensar, sem refletir, mas está começando a acordar, está começando a perceber quem é aquele psicótico que tá lá na presidência, tá? Porque o Bolsonaro é um psicótico, no mínimo um psicótico, né? Então, assim, ele merece estar perdendo popularidade, ele merece isso e vai despencar ainda mais essa popularidade dele, tá? Vai despencar isso daí, tá? E ele merece isso. Mas apesar de tudo isso, as técnicas de previsão astrológica, tá? Eu já falei isso no passado, as técnicas de previsão astrológica não mostram o Bolsonaro perdendo o cargo de presidência. Tá? Isso não tem um aspecto astrológico específico, delimitado, mostrando, por exemplo, o impeachment do Bolsonaro ou o Bolsonaro perdendo o cargo. E assim, isso é possível porque, inclusive, se a gente voltar na época do governo do Temer, né, o Temer também estava com uma popularidade lá embaixo. A popularidade do Temer, tá, gente? Estava pior do que a popularidade da Dilma no pior momento da Dilma, tá? Então a popularidade do Temer ainda estava pior. Só que mesmo assim ele não perdeu o cargo, tá? Ele não perdeu o cargo de presidência. E o que aconteceu com o Temer também pode acontecer com o Bolsonaro. Mesmo ele estando com a popularidade lá embaixo, pode acontecer dele não perder o cargo. Simplesmente não perder o cargo. E por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Como é que presidentes como o Temer e como o Bolsonaro, que estão despencando na popularidade, como é que esses presidentes conseguem se manter no poder? E a grande questão é a seguinte, gente. Enquanto essas pessoas servirem a interesses de grandes elites, essas mesmas elites possuem mecanismos para garantir esses líderes no poder. Então, o Temer ele serviu muito bem às grandes elites que estavam por trás dele. Então, por mais que ele estivesse com uma baixa popularidade perante as classes populares, perante o povo e até a classe média, mas como ele atendia interesses de banqueiros, de grandes elites, de grandes empresas multinacionais, então assim, esses grandes líderes, essas grandes elites mantêm o presidente no poder. E de uma certa maneira é o que deve estar acontecendo também com Bolsonaro. Aliás, está acontecendo com Bolsonaro. Tá? Até porque são essas grandes elites também, banqueiros, donos de grandes empresas nacionais e multinacionais, são essas grandes elites que querem a reforma da Previdência, né? Que querem a reforma da Previdência. Reforma essa que é altamente danosa para a população, tá? Principalmente para as classes populares, para as classes trabalhadoras. E assim, os seguidores do Bolsonaro vieram, eu já tenho, né, vídeos criticando essa reforma da Previdência, e tem seguidores do Bolsonaro que vieram falar
que eu sou irresponsável por falar contra a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência é necessária para salvar o país, para salvar o Brasil. Vejam como esses seguidores do Bolsonaro, eles assimilam, né? Eles gravam, eles internalizam o discurso da mídia dominante, tá? Porque praticamente toda a mídia convencional, a mídia aberta de televisão e de rádio, faz uma propaganda covarde a favor dessa reforma da Previdência, né? É uma propaganda que tenta fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. E não deixa de ser verdade que a mídia está conseguindo fazer essa lavagem cerebral em boa parte da população. No caso dos seguidores fanáticos e psicóticos do Bolsonaro, então, essa lavagem cerebral já está muito bem feita. Porém, eu não posso perder a oportunidade de mostrar que a mídia de direita, tá? Quem defende essa reforma da Previdência é a mídia de direita. Mas assim, a própria mídia de direita se torna autocontraditória. A mídia de direita cai em contradições. Vou citar como exemplo a Rádio Jovem Pan, tá? Que eu já citei em outro vídeo. Eu falei no outro vídeo que o Marco Antônio Villa, que é um historiador e jornalista da Rádio Jovem Pan, um historiador meia boca, né? Assim, um historiador reacionário e meia boca. Apesar dele ser tão reacionário, né? Ele chegou a comentar na Rádio Jovem Pan que a reforma da Previdência não vai conseguir economizar R$1 trilhão como o Paulo Guedes fala. E o Villa, inclusive, questiona de onde que o Paulo Guedes tirou esse 1 trilhão. O Marco Antônio Villa, ele denuncia que o Paulo Guedes, na verdade, não demonstra de onde ele vai conseguir tirar esse 1 trilhão de reais. E vejam, o Marco Antônio Villa na Rádio Jovem Pan e toda a Rádio Jovem Pan, todos os interlocutores da Rádio Jovem Pan estão focados em fazer a promoção, né, a divulgação da reforma da Previdência. Eles fazem uma campanha de apoio covarde, na minha opinião, porque assim, eles só trazem na rádio especialistas que são favoráveis a essa reforma da Previdência, eles não trazem nenhum especialista que conteste a reforma da Previdência, né? Mas mesmo assim, o próprio Villa já trouxe essa contradição, tá? Num momento lá, não sei se foi num momento de lucidez ou foi num momento em que ele se perdeu, ele deixou soltar isso, né? Que ele não estava convencido de que essa reforma da Previdência vai conseguir economizar R$1 trilhão, como diz o Paulo Guedes. Porém, recentemente, o Villa soltou outra. Ele soltou outra revelação. Ele disse o seguinte, que em 18 países em que foi tentado o sistema de capitalização que está previsto na reforma da Previdência do Paulo Guedes, em 18 países em que foi tentado esse sistema de capitalização, esse sistema faliu, ele fracassou.